Então que Deus nos abençoe nessa manhã, que a luz do Evangelho brilhe em nossos corações. Quero convidar você que está me assistindo aqui, que Deus abençoe você ricamente, que você permaneça comigo, cerca de 30 minutos, mas não vai se arrepender. Deus vai falar aos nossos corações, Deus tem uma mensagem divina para cada um de nós. Portanto, fique aqui que tu será abençoado em nome de Jesus. A minha amada igreja também, que está aqui presente, que Deus ilumine a vida de cada um e que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhe livremente em nossa mente, sensibilizando os nossos corações, para que nós venhamos ser edificados espirituais. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que me acompanha, desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe cada vez mais, mas que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. A tua escolha vai determinar o teu futuro. Assim é para todos nós. As nossas decisões, elas terão resultados, e esses resultados serão amargos ou serão doces, mas eu acredito que cada um de nós que estamos nesse caminho de luz, estamos fazendo as melhores decisões. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar os irmãos, assim como estamos, nós vamos inclinar nossas frontes e vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, está aqui junto conosco para nos dar alegria, satisfação e dar também aquele up espiritual, ou up espiritual. Vamos orar então? Inclinamos nossas frontes. Pai amado que estás nos céus, nesse momento estamos na Tua presença. Rogamos a Tua companhia, que Teu Espírito Santo toque em nossas vidas. A mensagem que Tu tens para cada um de nós, ela é de extrema importância. Nós vivemos num momento muito delicado, vivemos numa fase da igreja laodiceana, mas por favor, Pai querido, nós temos aqui remanescentes, nós temos pessoas amadas, pessoas que querem cada dia entregar-se a Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo trabalhe de uma forma simples, objetiva, mas de uma forma poderosa. Que a luz do Evangelho venha inundar os nossos corações e que a mensagem de Deus possa ser sensibilizada em nossos corações e que nós possamos, Pai amado, tomar decisões espirituais. Abençoe a cada irmão, a cada irmã. Abençoe meus queridos amigos e também irmãos que estão me assistindo pelo YouTube. Que também eles possam ser tocados pela Tua palavra. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 16, e os versos, a princípio o verso 7 e depois o verso 13. Vamos lá, meus queridos irmãos, vamos ver o que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Olha, quando eu falo assim, eu fico emocionado, feliz, eu fico assim com uma sensação muito agradável, porque eu tenho certeza daquele que eu estou falando. Estou falando de um Jesus, João capítulo 16, estou falando de um Jesus que tudo pode em nossas vidas. O detalhe é que muitas vezes o ser humano fecha a porta do coração, fecha a mente do coração. Nesse momento estou falando para ti, meus queridos irmãos, aos meus queridos amigos, que você não fique pensando em outras coisas. A tendência muitas vezes é a gente estar olhando para isso. Já aconteceu comigo. Eu estou olhando para o pregador. Muito obrigado, irmão. E olha que eu falo rápido mesmo, mas às vezes a gente está falando para as pessoas e as pessoas estão olhando para a gente. E aí o pensamento está lá fora. Como é que a palavra de Deus vai ser edificada? Como é que nós vamos levar uma mensagem de fé e de esperança para os nossos lares? Como é que nós vamos nos aproximar de Deus se a nossa mentalidade, a nossa mente, os nossos pensamentos não estão direcionados às coisas sagradas? Então eu peço em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, Deus está aqui presente para que nós venhamos direcionar todo o nosso pensamento, os nossos olhos, pela palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai fazer a diferença em nossas vidas. Eu não posso fazer nada, eu sou humano, pecador, eu sou falho, sou igual a todos, mas Deus sim vai fazer a diferença em nossas vidas. É a mesma coisa eu digo para ti, meu querido irmão, não desanime da tua fé, mas centraliza a tua vida em Cristo Jesus, porque é Ele que vai te salvar, e nele nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos lá, verso 7 de São João capítulo 16 diz o seguinte. Hoje eu peguei o microfone porque me facilita muito, me facilita bastante. Diz assim: mas eu vos digo, palavra de Cristo,
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vou-lo enviarei. E o verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que eu de vir. Amém? Amém. Irmãos, amados aqui de Frederico Westphalen, uma igreja que tem me dado muitas oportunidades. Sou muito grato a Deus. Ontem eu fiz um vídeo. Quantos aqui assistiram o vídeo que eu... É um chamado, né, através das imagens. Quantos assistiram? Amém, amém. Graças a Deus. Mas teve alguns que não assistiram, mas tudo bem. Ou assistiram e não quiseram levantar a mão. Não assistiram, né? Tudo bem, paciência. Eu fiz aqui a minha chamada propaganda, né? Olha, amanhã estarei lá e tal e tal. Porque Deus é muito bom para a gente e a gente precisa divulgar a palavra dele. Mas o texto bíblico diz assim que o Espírito Santo do Senhor, ele viria para nos convencer do pecado. Jesus diz assim, olha, convém que eu vá, mas se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito da verdade não virá. E nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo subiu ao céu, ascendeu-se aos céus. E o Espírito Santo era uma grande promessa para os discípulos. E os discípulos ficaram então se preparando para aquele grande encontro, para receber a chuva temporã, o Espírito Santo da verdade, que iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, os discípulos ficaram ali nessa espera, nesse preparo, porque a promessa de Cristo, quando ele diz que vem, virá. A Bíblia diz, virá e não tardará. Se ele prometeu dar vida em abundância para aqueles que permitem, aqueles que aceitam, aqueles que mergulham no campo espiritual, ele promete e cumpre. E eu sou uma prova disso. Eu me sinto contente, feliz, alegre, porque eu sei que Jesus Cristo, o meu grande Redentor, ele vive dentro de mim. E a alegria é muito grande poder professar o nome dele. E Jesus prometeu para o discípulo que viria o Espírito da verdade. Mas, meus queridos irmãos, precisavam então de um preparo. Precisava que eles ajeitassem a casa do coração, a casa espiritual. E naquele cenáculo, no dia em que desceu a chuva do Espírito Santo, diz a história, que tinha cerca de 120 pessoas ali junto com os discípulos. Mas os discípulos esperavam um dia, não aconteceu. Esperava 2 dias, não aconteceu. Esperava o 3º, o 4º, o 5º, mas o que está vendo? E essa promessa, ela é divina, é verdadeira. Essa promessa, ela vai acontecer. Mas o que está acontecendo é que o Espírito Santo não desce. Aí eles fizeram, irmãos, uma análise entre eles. O que está impedindo para que desça o Espírito Santo na chuva serôdia? E eles analisaram os seus problemas internos e perceberam muitas coisas que precisavam ajustar. E hoje não é diferente. E eles ajustaram o seu sentimento, as suas intrigas, a falta de união, a falta de devoção, a falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta de aceitação. E aí começaram a orar uns pelos outros, começaram a tirar as indiferenças que estava havendo entre eles, e foram entrando numa unidade espiritual, numa consagração espiritual. E aí Deus foi fazendo uma obra transformadora em cada coração. Quando eles chegaram no 10º dia, não tinha mais do que esperar. Jesus, através do Espírito Santo, ele estava ali falando aos corações. E aí veio a grande promessa, o Espírito Santo desceu sobre eles e foi algo miraculoso, grandioso. Era a festa do Pentecostes. E nessa festa se reunia pessoas de várias partes desse mundo. Muitas pessoas, representantes de seus países, estavam ali para aquele grande encontro, entre amigos, entre irmãos. E nesse momento, então, o Espírito Santo
né, usou Pedro, que até então Pedro era até de certa forma o que negou a Jesus, o que era muito veemente, muito constante e ao mesmo tempo vacilante, e usou Pedro, e Pedro levantou: varões galileus, né? Vós que crucificaste Jesus, arrependei-vos, confessai os vossos pecados, e assim por diante. Quase 3.000 almas, irmãos, quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Olha que milagre, que algo grandioso. O Espírito Santo do Senhor atuou na vida deles, e a partir dali, eles revolucionaram o mundo. Por onde eles estavam, a luz divina estava com eles. Um dia, lá na igreja, no templo, eles estavam ali, João e Pedro, e chegou alguém pedindo uma esmola. Ele disse assim: eu não tenho prata, vocês sabem, você que conhece a Bíblia sabe, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te digo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Olha o poder espiritual que havia naquelas pessoas. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos aguardando o quê? A chuva serôdia, o amadurecimento do grão. Isso é uma promessa divina, e ela vai acontecer, queira eu não, queira você não, se eu me importo ou não me importo, se eu aceito ou não aceito, essa promessa vai acontecer, porque Deus Todo-Poderoso vai levantar um povo peculiar, um povo remanescente, um povo que não vai ter medo de chamar o pecado pelo nome, um povo que vai denunciar as coisas erradas, as coisas injustas, um povo que vai falar com o poder do Espírito Santo, para que a igreja se prepare verdadeiramente. E nesses dias, irmãos amados, que estamos vivendo, é o período da igreja de Laodiceia, é o período em que a igreja está vivendo uma vida sem compromisso, com rara exceção de alguns. Mas quantos dos irmãos que estão vivendo por viver, estão empurrando a vida espiritual assim de qualquer jeito? Não há compromisso, não há devoção, não há comprometimento com a obra, não há aquela entrega sem reserva. Existe uma dupla personalidade. E o que eu estou falando, meus queridos irmãos, eu peço em nome de Jesus, não me leve para a vida pessoal. Não estou aqui para machucar, ferir ninguém, mas é a palavra do Senhor que está falando nos nossos corações. Se não haver uma união, se não haver uma entrega, se nós não priorizar os cultos sagrados, eu estou num lugar sagrado, santo, num lugar abençoado, mas se nós não estivermos na igreja para adorar esse Deus Todo-Poderoso, nós, queridos irmãos, nós vamos dar lugar para outras pessoas, porque aí fora existe uma igreja invisível. Nós temos tudo, nós temos o plano de salvação, nós temos um caminho livre, nós temos um caminho que nos conduz às mansões ou a Canaã celestial. Mas se eu não fizer uma entrega, se eu não priorizar a Deus em primeiro lugar, eu vou dar lugar para outras pessoas, porque na hora da prova, na hora da angústia, na hora da perseguição, eu não vou ter essa reserva espiritual para me dar a sustentabilidade nas horas amargas. Temos tempo, irmãos, temos tempo para nós falar do amor de Cristo, temos tempo para nós transmitir uma mensagem de fé e de esperança para alguém que precisa, nós temos tempo para mandar um bom dia através do WhatsApp, mas quantos e quantos que negligenciam, quantos e quantos que parecem que não estão nem se importando com as coisas, e Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, e se nós, como igreja, não levantarmos do bel conforto, do bel prazer, da satisfação, nós vamos pagar um preço muito alto, porque aí fora existe uma igreja invisível, e essa igreja, quando ela aceitar Jesus, quando ela tomar a decisão, sabe o que vai acontecer? Quando algum irmão falar aqui, eles vão dizer: glória a Deus, aleluia, estamos juntos, vão vibrar, vão testemunhar, vão testificar. Aí fora eles vão revolucionar, porque o Espírito Santo de Deus estará no coração. Então há uma necessidade, meus irmãos, que todos nós venhamos fazer planos para entregar-se totalmente a Cristo, fazer aquilo que Deus coloca em nossos corações. Alguns dias aí, eu tenho postado vários vídeos, tem o grupo Fé e Obras, cada 4 dias eu estou postando
às 6 da manhã. Nesse grupo há 157, 158 pessoas. Também tenho a plataforma do Fly porque não estou ali para ganhar dinheiro. Tanto é que o Ibope espiritual é bem baixinho, bem baixinho. Não tem muito valor, mas se postar outras coisas lá tem bastante visualização. E todas as minhas postagens não é para esquerda, não é para direita, mas é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Mas, queridos irmãos, é uma luta grande, é uma dificuldade, porque muitas vezes até na igreja a gente não tem aquele apoio necessário. Deveria, mas não tem. Daí uns dias eu pensei assim, geralmente essas ideias acontecem na madrugada. Jesus Cristo ele tem um carinho tão grande por mim, mas na madrugada o Senhor Jesus me revela muitas coisas. E aí numa madrugada eu orando a Deus, eu perdo o sono, irmão, perdo o sono, não tem como dormir. Ele me desperta e aí o resultado é orar. Orar, e às vezes até como é que o irmão Valdeirês, sábado no outro, eu fui pregar em Seberi. Os irmãos Seberi estão assistindo, me receberam tão bondosamente, muito obrigado. E era 1h40 da manhã e eu não dormi mais. Aí estava ali feliz, alegre, mas quando cheguei de tardezinha eu estava esgotado, porque a gente fez as visitas missionárias. O plano que eu fiz com Deus, cada igreja que me convidar, independente do projeto Reavivar, eu quero ficar o dia inteiro para visitar os irmãos. E aí, voltando aqui ao meu raciocínio, fica muito difícil, irmão, mas estava ali. Essa noite eu pedi a Deus, Senhor, me dê sono, eu preciso dormir bem para poder estar ali aceso, estar ali feliz, estar contente. Graças a Deus eu dormi bem, estou bem tranquilo. Mas eu, nessa madrugada, eu pensei assim, meu Deus, eu vou fazer uns vídeos exclusivos para o nosso povo, para a nossa igreja, e eu estou fazendo. Agradeço aqui o irmão Jefferson, por favor, me dê apoio para esse jovem. Ele que me coloca no Instagram aí, estou muito feliz, irmão. Deus abençoe ricamente. Olha aí, estou divulgando aí para todo mundo aí, para vocês também. Jovem Jefferson aqui de Frederico. Ele que está me colocando no Instagram, a ideia é dele, não é minha. Mas eu sou muito agradecido. Aí eu também copiei no exemplo dele, que disse que a sexta-feira ele postava as mensagens. Estou postando todas as sexta-feiras. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: é que depois que eu comecei a fazer aqueles vídeos para a nossa igreja, não tive nenhuma intenção e não tenho nenhuma intenção de ferir ninguém, de machucar ninguém. Mas só que nós não podemos nos contentar com a realidade da igreja. Nós temos que despertar para a nossa fé. Aí começou a perseguição. No Fé e Obra não tinha, no Quai não tinha, no YouTube, estou agora falando, não tinha. Mas quando eu me direcionei para a igreja, e alguém aí que está assistindo os vídeos pode analisar bem, não tem nada que eu estou ali jogando palavras para torturar alguém ou machucar alguém, de maneira nenhuma. Aí teve há 2 semanas atrás, 2 irmãs me bloquearam. Nunca aconteceu comigo, me bloquearam. Aí quando eu fiz um vídeo sobre a situação do laodiceano e do remanescente, como é que é a reação, como é que é a atitude do remanescente e qual é a atitude do laodiceano? Pronto. Aí teve um irmão que mandou um áudio, aliás, vários áudios. Eu cheguei a pagar, irmãos, porque me machucou demais. Aí ele dizendo assim, o irmão quer se aparecer, o irmão quer se achando mais do que os outros, o irmão está achando que só nós que somos pecadores e outras coisas mais. E falou tantas asneiras que eu fiquei muito triste. Irmãos, eu sou igual a todos. Tanto é que tem um vídeo que eu já fiz, já postei. Eu sou igual a todos. Nós somos todos pecadores. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nem o pastor é melhor que nós. O que diferencia dele e da liderança aqui, os anciãos, é a responsabilidade, é o compromisso, mas é igual a todos. O próprio Jesus se ajoelhou diante dos discípulos para lavar os seus pés. O mestre dos mestres, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, ele se ajoelhou em atitude de humildade, mostrando que todos nós somos iguais. Ninguém pode se achar melhor do que alguém. Não importa se tem dinheiro, se tem fama, tem poder, tem posição. Para mim não muda nada. Mas eu sempre avaliei muito a consideração pela pessoa que é,
pelo que a pessoa apresenta. Fora isso, nós somos todos, dependentes do amor de Cristo, da sua grande misericórdia. Mas infelizmente, às vezes, as pessoas interpretam de um lado errado, e aí a primeira coisa é jogar pedra, é tentar atingir. Mas, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela está necessitada de nós nos unirmos mais. E eu peço aqui em nome de Jesus, que Deus fale aos nossos corações, que a gente tome decisões espirituais, porque se eu não tomar decisões, se eu não lutar contra esse sentimento de mágoa, de rancor, esse sentimento que é um veneno, eu até postei no status ali a respeito do perdão, eu estarei me consumindo, não há crescimento espiritual. Você percebe que tem muitas pessoas que estão 20 anos na igreja e continuam no mesmo sistema, porque não há uma conversão, não há um arrependimento, não há uma conscientização de que precisa haver uma mudança espiritual. Nós temos um testemunho a mostrar aí fora, não é estar aqui na igreja, todo mundo lindo, todo mundo feliz sábado, sorriso. Irmãos, vai muito além disso. A vida espiritual é na essência, não é na capa, não é na aparência, não é na caricatura espiritual. Nós temos que viver cada dia um pedacinho do céu, todos os dias cair aos pés de Cristo, todos os dias se colocar no lugar do outro, saber que muitas vezes tem um irmão passando por extrema necessidade, por extrema dificuldade. Tem quantos irmãos que estão chorando, estão passando por um momento de solidão, porque não vai uma pessoa visitar, uma pessoa às vezes não manda uma mensagem de bom dia, boa noite, ou uma escrita. Será que é tão difícil aqueles que têm as condições de fazer uma escrita? Será que é tão difícil de fazer algo? Mas é lógico, tem pessoas que não têm essa facilidade, mas nós temos mil e uma forma de contribuir para o Evangelho. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o inimigo trabalha tanto que nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para vir à igreja nas quartas, nos domingos, não temos tempo muitas vezes para vir no sábado. E isso aí, meus queridos, é prejudicial, porque quando nós chegarmos lá, nós não vamos ter o azeite, não vamos ter o Espírito Santo no nosso coração, não vamos ter essa reserva, e nós seremos os primeiros a abandonar. Por quê? Porque sem fé há dúvida, sem fé há incerteza, sem fé há insegurança, e as pessoas que não têm essa fé firme, de um firme fundamento em Cristo, elas vão abandonar, não vão resistir, porque nós somos salvos pela graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Ninguém aqui vai poder dizer que olha, eu sou o cara, eu sou a pessoa habilitada, eu sei falar bem, eu sei passar bem a lição, eu sei como é que pega o verso bíblico e interpreta. Satanás sabe também, irmãos, é um expert. O inimigo, ele é muito inteligente, ele sabe de todas as coisas, mas o que precisa é Jesus morar em nossos corações. Se nós não abrir a porta do nosso coração a Jesus, nós vamos se perder. E eu já fiz um plano com Deus, o meu lugar, eu não quero entregar para ninguém nessa questão, estou sendo egoísta espiritual. Esse é o meu cantinho, e eu quero conservar esse cantinho na igreja, mas muitos não vão resistir às provas duras que vai acontecer. A angústia de Jacó vai acontecer na igreja. Hoje, meus amados irmãos, estamos num processo de sacudidura, está sendo peneirado, e há muitos amados irmãos que estão vivendo uma casquinha, apenas a convicção, mas não conversão, a convicção de que a igreja adventista é a igreja profética, a igreja verdadeira, a igreja que está lá em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos que guardam o mandamento de Deus. Bom, eu sei e basta. Não, só saber o inimigo sabe também. Precisa haver uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida. Aqui é uma forma, lá fora é o nosso maior testemunho, e se lá fora nós não convencer as pessoas, em vão está sendo a nossa fé aqui. Olha que profundo, irmãos. Eu peço perdão para os irmãos, não estou aqui para atingir ninguém, as pedras não é para ferir ninguém, eu estou aqui apenas falando coisas que os grandes heróis da fé, coisas que os grandes discípulos
os grandes homens e mulheres falavam, advertindo o povo, levando o povo a tomar e decidir ao lado de Jesus. Então, meus irmãos, eu desejo assim, do fundo do meu coração, que todos nós tomamos um alento. Estamos em 2023, iniciando, estamos aí final de janeiro, mas temos mais 11 meses para desfrutar. Vou colocar na minha mente, na mente de todos, que nós não pode ser bem a mesma coisa em 2022. E isso que eu vou falar agora, o Espírito Santo me lembrou de algo, ele que está mandando a mensagem, que 2022 passou, 2023 diferente. Aí eu convido a liderança dessa igreja, os anciãos, que são exemplo para os liderados, que vivam a plenitude do Espírito, que vivam a essência do Evangelho, para que a igreja possa olhar para os líderes, olhar para os anciãos, e eu tenho orado para o nosso pastor, olhar para o pastor e ver que ali está um exemplo vivo de alguém que entrega o coração a Cristo todos os dias. Amém? Amém. Porque não existe os liderados cantar mais que os seus líderes. Não existe, irmãos. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos deixar um legado, devemos deixar um exemplo, e nessa exemplificação nós devemos conduzir outras pessoas a se motivar, a entender que seguir a Jesus é muito mais do que simplesmente vir à igreja. É uma devoção pessoal, todos os dias. Cair aos pés de Cristo é um ato sagrado, solene, santo, e Deus se alegra com isso, e Deus multiplica as bênçãos. O Espírito Santo desce sobre essa vida, e essa pessoa tem motivo de sobra para louvar, engrandecer e para testificar desse Evangelho Santo. Jesus está voltando. Eu disse para Jesus hoje de manhã: Senhor, eu quero te engrandecer, hoje eu quero te colocar lá no mais alto. E Jesus é vida, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, como disse sobre vida. Jesus é tudo. Não devemos nunca nos envergonhar desse nome poderoso, porque Ele é a ponte que nos liga até o céu. Através dele nós vamos chegar aos céus. Colocamos Jesus na nossa vida, porque eu quero dizer para você, meu querido irmão, que você é muito importante. Você é uma joia rara nas mãos do Salvador. Nós somos a menina dos seus olhos. A mensagem de Deus, ela é tudo para as nossas vidas, porque Jesus nos ama. Jesus, ele se entregou lá na cruz do Calvário para nos dar esperança, dar vida em abundância, para nos dar alegria de poder um dia vivenciar o céu por inteiro. Mas Jesus precisa, meu querido, minha querida, da tua decisão. Jesus precisa da tua decisão também. Não adianta ouvir a palavra, mas se eu não aceitar. Eu vou finalizar, irmãos, falando o seguinte: essa mensagem que eu estou pregando, ela é acessório, ela é suplemento. A mensagem que tu assiste no YouTube, ela simplesmente é um complemento. Mas vocês sabem onde está a essência da mensagem? Aqui, ó. O nosso povo no passado era chamado de povo da Bíblia. Com as redes sociais tomando todo o tempo possível, muitos dos nossos irmãos não estão se alimentando da palavra viva. E a palavra de Deus é o único meio que vai nos dar a sustentação para resistir nos dias difíceis. Se você porventura não está estudando a Bíblia, abra os olhos, entenda que aqui está vida e vida em abundância. Se você não está estudando a Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, você está em maus lençóis, você está a caminho de um dia se apostatar. E olha, é triste quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Viver na aparência não vamos resistir muito tempo. Viver simplesmente por viver não vamos resistir muito tempo. Mas, meu querido irmão, se alimente da seiva pura do Senhor. Olha que lindo. Nem tinha imaginado falar em seiva pura do Senhor. Se alimenta das palavras que nos mantém vivo, nos mantém com alegria, nos mantém com a esperança que o mundo não dá, mas só Deus dá. Acredite, confia, Jesus está aí pertinho de ti. Jesus te ama. Você é uma joia rara nas mãos dele. É por você que ele veio morrer nessa cruz. É por você que ele se entregou.
for, ele precisa que você também aceite a palavra sagrada, aceite o convite maravilhoso, o convite de amor que ele faz a cada um de nós. E se nós fizermos isso, nós vamos ser as pessoas mais felizes dessa vida. Por mais que a turbulência desse mundo tenta nos afligir, tenta nos machucar, mas nós olhamos para Cristo, nós temos motivo de sobra, porque nossa fé não se limita aqui na terra, a nossa fé ela avança, ela vai ao terceiro céu. E é assim, meus irmãos, se nós comprar essa ideia, comprar no bom sentido essa mensagem, dizer eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso que haja uma conversão, eu preciso me unir mais com os irmãos, eu preciso pedir perdão para alguém que eu feri, eu preciso tirar esse veneno que me consome e me trava no crescimento espiritual. Deus vai fazer maravilha na tua vida, Deus vai fazer algo grandioso. Jesus é tudo, irmão, Jesus é tudo em nossa vida, mas Ele não se torna tudo se eu fechar a porta do meu coração. Se você, meu querido irmão, abrir a porta do coração, pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, mas a decisão é tua escolha, assim somos nós. A mensagem pode ser uma mensagem bíblica, mas se eu fechar a porta do meu coração, eu vou sair como se nada aconteceu. Mas nós temos que sair daqui cheio de esperança, de alegria, porque o Espírito Santo do Senhor tocou em meu ser, e Ele quer que eu faça, tenha uma vida ao lado dele, que eu tenha minha devoção completa todos os dias. Não é vir à igreja só ao sábado, e nos domingos, nas quartas, eu esqueço que tem culto, mas nós temos que estar sedentos da palavra, com mais vontade, com garra, com alegria, sentir essa sede desse evangelho transformador, evangelho que muda corações, e a cada dia estar ali, louvando, expressando a nossa gratidão ao Senhor. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos subir para o céu. Do contrário, nós vamos ficar e dar lugar para outras pessoas que terão um coração mais aberto, mais sensível, serão mais quebrantados de coração. Quero convidar o meu querido irmão para vir aqui, irmão Antônio, e eu quero fazer um convite de amor para você, meu irmão. Tudo que você demonstrar agora não é simplesmente para uns e os outros, é para Jesus. Se você foi tocado pelo Espírito Santo nessa manhã, se você sentiu que Jesus quer fazer uma renovação espiritual na tua vida, se Jesus quer fazer um conserto na tua vida, para que tu tenha e possa viver as bodas espirituais e as bodas celestiais, eu quero te convidar em nome de Jesus. Estarei orando por ti, orando por mim também, orando pela nossa igreja em Vicente Dutra. Você se levante ao toque do irmão, a música cantada, e venha aqui à frente. Nós precisamos nos desvencilhar muitas vezes da timidez, mas se você vier aqui, Jesus está vendo e Deus vai te abençoar grandemente. Você estará ali entregando o coração a Jesus. Quem sabe algumas coisas que não estão tão certas, não estão ajustadas, algumas coisas que você está fazendo ou praticando e deixou de fazer as coisas para Deus. Esse é o momento. Jesus fala aos nossos corações. O Espírito Santo está impulsionando o nosso coração para que, quando o irmão estiver cantando, você venha aqui à frente. Venha aqui e nós vamos orar por você. Porque a igreja de Cristo é espiritual. A igreja de Cristo não é aparência. Não é luzes, cores, maravilha. Não, é essência. E é nessa demonstração que Deus Todo-Poderoso vai atingir o íntimo do teu coração. Então, meu querido irmão, pode cantar, estarei orando por você em nome de Jesus. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada de oferecer, somente um coração impuro e pecador.
Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde Querido Pai que estás nos céus, é tão bom, tão maravilhoso viver esse momento único, exclusivo, especial contigo. Essa mensagem que foi pregada aqui, da mesma forma ela não vai se repetir. Por isso que é exclusiva, especial. Mas um dia lá no céu vamos poder viver uma eternidade ao teu lado. Pai amado, muitas pessoas estão aqui na frente. Tu conhece o coração de cada um, sabe das suas lutas, das suas dificuldades, sabe dos momentos difíceis que cada um internamente vive. Eu peço em nome de Jesus, tu que sonda os nossos corações, que tu coloque esperança, alivie os nossos fardos, que tu coloque amor em nossos corações, que a nossa fé venha se renovar a cada dia, que nós venhamos amá-lo acima de tudo e de todos, venhamos priorizar a tua palavra em nossos corações e que nós venhamos fazer uma entrega diária. Abençoe teus filhos aqui presentes, abençoe as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Todos nós somos filhos teus, todos nós temos debilidades, somos falhos, mas tu é Deus Todo-Poderoso e pode fazer muito por cada um de nós. Abrimos o nosso coração, Senhor Jesus, para que o teu Espírito Santo seja derramado numa porção dobrada e que nós venhamos ter um refrigério espiritual, venhamos ter mais alegria, mais vontade, venhamos ter mais prazer em servi-lo, venhamos estudar mais firmemente a lição da escola sabatina, que venhamos fazer plano para estar aqui te adorando em espírito e verdade, para que venhamos tomar decisões ao teu lado. Abençoe teus filhos, Pai. Que tu beije o coração de cada um e que cada um volte para os vossos lares contentes, porque acima de tudo tiveram em conta um toque divino, teu Espírito em vossos corações. Rogamos a tua presença sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.